Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e nessa aula falaremos mais sobre os círculos e circunferências. Então, vamos iniciar pelo estudo da circunferência, porque existe diferença entre circunferência e círculo. Então, definição de circunferência. Então, se você tem uma região plana, onde existe um ponto e existe um conjunto de pontos que estão todos à mesma distância dele, você acabou de construir uma circunferência. A circunferência ela vai ser toda essa região de pontos que estão à mesma distância desse ponto central, ok? Então, circunferência seria só esse contorno. Tudo que tem ali dentro não compreende a circunferência, porque qualquer pontinho que eu tivesse aqui dentro, né, por exemplo, esse pontinho aqui que eu acabei de fazer, ele não estaria à mesma distância que um outro ponto que estivesse em cima da circunferência. Então, um ponto que está aqui em cima não tem a mesma distância para o centro que um ponto que estaria aqui no centro. Tá? Os elementos que nós vamos encontrar dentro de uma circunferência são os seguintes. Eles são centro, você tem o centro ali da circunferência, você vai ter a medida do raio. A medida do raio é a distância do centro para a borda. Então, essa distância aqui eu posso chamar de raio. Nós temos o diâmetro. O diâmetro ele vai ser um segmento que cruza a circunferência, tá? De modo que esse segmento ele vai ter o comprimento de 2 vezes o raio. Então, todo segmento que faz isso é chamado de diâmetro. E corda. A corda já é um segmento que cruza a circunferência e tem medida diferente aí de 2 vezes o raio dela. Tá? Lembrando, tem que cruzar a circunferência, tem que ir de uma borda dela até outra, sem passar pelo centro, tá? Que é o principal. Vamos aqui a um exemplo de como se trabalha com a circunferência. Normalmente a gente quer conhecer da circunferência ou o seu raio ou o seu diâmetro, tá? Em questões mais simples. Nesse caso aqui, nós vamos determinar o raio sabendo do diâmetro. Então, isso aqui é o que a gente sabe, isso aqui é o que a gente quer. Então, determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro de 20 centímetros. Se o diâmetro ele mede 2 vezes o raio de uma circunferência, a gente vai ter que 20, que é o valor do diâmetro, é igual a 2 vezes R, sendo R o raio. De modo que o raio vai ser 20 dividido por 2, sendo a resposta 10 centímetros. Tá? Então, normalmente, quando se trabalha com diâmetro procurando raio, ou raio procurando diâmetro, vai ser esse tipo de igualdade que você vai começar a estabelecer, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Mas a gente não vai estar em busca somente dessas duas informações dentro de uma circunferência. A circunferência, ela delimita uma região e a gente deseja, em alguns casos, saber qual é a medida dessa linha que delimita a região. E aí, a isso nós vamos dar o nome de perímetro. O perímetro ele vai dar o comprimento de uma circunferência. E ele vai ser obtido sempre pela fórmula. Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, veja aqui, ó, determine o comprimento de uma circunferência com raio 25 centímetros. Então, usando a fórmula, comprimento é igual a 2π vezes r. Nós vamos ter que o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 pela aproximação, vezes 25. E isso está dando 157 centímetros. Tá? Observação importante. Dependendo do concurso, a aproximação para π vai ser dada. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, quando for a aproximação dada, você vai ver ou no enunciado, né, utilize π valendo 3,14 ou 3,1. Quando não for, né, vai aparecer, principalmente nas opções, o valor de resposta com o π sendo acompanhado ali do número.
O círculo. O círculo ele já é um pouco diferente, né, da circunferência, porque enquanto que a circunferência ela abriga o contorno, o círculo ele é toda a região delimitada pelo contorno. Então o círculo ele vai ter a diferença aí de que mesmo você determinando um contorno, um ponto que esteja aqui dentro vai fazer parte do círculo tanto quanto um ponto que esteja mais afastado do centro, certo? No círculo, nossa maior preocupação vai ser o entendimento da área. Enquanto que na circunferência estamos buscando o contorno, né, o comprimento dela, para o círculo nós vamos buscar a medida de sua área. E a medida da área de um círculo é obtida pela seguinte fórmula. Área é sempre igual a π vezes r ao quadrado. Então veja aqui um exemplo. Temos um círculo onde o raio mede 5 centímetros. Quanto mede a sua área, então? Se a área é igual a π vezes r ao quadrado, nós vamos ter que a área é igual, aproximando aqui π a 3,14, vezes 5, que é o raio, ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, de modo que a área vai ser 3,14 vezes 25, resultando 78,5 centímetros quadrados. Então, fórmulas bem simples, né? Comprimento, 2π vezes r. Área vai ser π vezes r ao quadrado. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.